Aqui no Brasil, o El Niño deve encarecer as tarifas de energia. E quem explica isso pra gente é Davi Zilberstein, nosso colunista aqui do CNN Infra, que agora participa da nossa programação. Ótimo dia a você, Davi. Sempre um prazer conversar contigo. Obrigado, Gabriel. Bom dia para você também e para os nossos ouvintes. Eu escutei uma palavrinha. Telespectadores, na realidade. Eu escutei uma palavrinha aqui que me preocupou, meu caro. O El Niño pode prejudicar secas, falta de água. 60% de toda a energia produzida aqui no Brasil vem de hidrelétricas. O que a gente faz nesse caso? Na realidade, é um pouco mais complicado do que isso, né? Porque além de você ter problemas, o que acontece? Você tem desequilíbrios muito grandes. Você falou anteriormente sobre alimentação, e isso vai afetar a produção agrícola. Afetando a produção agrícola, a gente não sabe ainda, mas de alguma maneira você vai ter alguma mudança, por exemplo, na produção de produtos agrícolas para a produção de biocombustíveis, por exemplo, que é uma coisa que se fala pouco. A gente está falando do setor elétrico, mas, de alguma maneira, aproveitando o gancho da matéria anterior, a gente tem algum tipo de imprevisibilidade, por exemplo, em relação à produção agrícola, que era o tema da matéria anterior, levando em consideração que hoje os biocombustíveis têm uma participação extremamente importante na nossa matriz energética. Foi, inclusive, uma das âncoras que permitiu que o Brasil não tivesse tantos aumentos nos combustíveis como no resto do mundo, principalmente comparando com o que aconteceu com o petróleo de uma maneira geral. Isso é um ponto interessante que provavelmente será e merece ser explorado. Em relação à eletricidade, o que acontece também é o regime de chuvas, como você mencionou. A gente tem aí a participação das hidrelétricas é extremamente relevante, é talvez a nossa grande bateria de energia são as hidrelétricas, e o regime de chuvas pode ser afetado, sim, de alguma maneira, principalmente onde a gente tem na região de maior acumulação, que é o centro-oeste, as bacias maiores que abastecem o Brasil, de alguma maneira vão ser bastante afetadas pelo El Niño. Isso, de alguma maneira, pode também gerar... Os reservatórios hoje, também é importante dizer, eles estão em níveis, eu não diria confortáveis, estão em níveis adequados, mas não são muito confortáveis, por exemplo, se tiver um regime de redução importante de chuvas. A gente já teve situações muito piores em El Niños anteriores. Agora, o que se prevê, se a meteorologia acertar, é que esse El Niño muito forte, como se prevê, e aí não só na questão de você ter a água para produzir energia, mas se você tiver, por exemplo, ao mesmo tempo, momentos de temperaturas médias mais altas do que o usual, o consumo no Brasil e no mundo já, mas no Brasil, que é o que a gente está falando, o consumo de eletricidade aumenta, principalmente por conta dos ar-condicionados, né? Então, que é um produto que, até vamos falar, em 20 anos, era um produto que era pouco introduzido nas residências, na área comercial. E hoje você não vai a um restaurante se você não tiver ar-condicionado. As casas têm ar-condicionado, os escritórios com certeza têm. E esse consumo aumenta atipicamente também, ou seja, é um momento onde a conta de luz ligada à questão do ar-condicionado cai. Então deve subir também. Então você tem um risco de redução da tua capacidade de armazenar energia hidroelétrica e, ao mesmo tempo, um aumento de uma demanda. Por exemplo, você pode ter mais insolação? Pode. Você pode ter mais ventos? Pode. Mas a gente já até comentou em programas anteriores, a gente tem problemas hoje de transmissão de energia, de excesso de oferta em relação à demanda. Então, eu diria que o grande desafio, Gabriel, que a gente tem aqui é como lidar com essa situação. Primeiro, e quanto esse El Niño será, qual a profundidade, qual a extensão desse El Niño, como é que o sistema, que já vem tendo problemas, a gente também já falou aqui sobre de cortes de produção de energia renovável por excesso de demanda e por instabilidade do sistema, isso pode se agravar também. Então, eu diria que é um desafio do planejamento, da operação do sistema energético muito grande. Eu acho que uma das saídas é a questão da gestão dessa demanda, maior eficiência e um controle muito fino da operação do sistema. Eu acho que é um momento, você falou de aumento de tarifas. Por que essa tarifa pode aumentar? Porque você pode ter menos hidrelétrica disponível, que é a energia, em princípio, mais barata, e ter que acionar as termoelétricas a combustíveis fósseis, que é uma energia mais cara.
E isso não vai impactar imediatamente no curto prazo, mas como você mencionou, para 2027 há um risco de aumento. Eu diria que a previsão, no fundo, a gente tem que ter um seguro, que são essas usinas térmicas, né? A gente paga um seguro para não ter a falta. Não se espera uma explosão nos preços, mas é uma tendência, sim, de aumento dos preços da energia elétrica, por conta principalmente dessa imprevisibilidade. Pode acontecer ou não no futuro. Perfeito. E é talvez por conta desses cenários que o leilão de potência que a gente teve neste ano é tão importante, ele está sendo debatido na justiça ainda. A gente vai chegar em 2026, 2027. Não sei se com isso definido, viu, Davi? Você tem razão, está sendo debatido, mas é inquestionável que ele é necessário. Como eu falei, usei a palavra seguro, você faz um seguro da sua casa, do seu automóvel, um seguro-saúde, para não usar, né? O mundo ideal é o seguro que você não usa. Agora, tem um custo para você ter uma garantia de um futuro incerto. E esse futuro está bastante incerto ainda em relação. A gente falou, como falei antes, dos alimentos, mas você tem diversas outras consequências, que não é só no Brasil, é no mundo. Isso gera problemas migratórios, problemas de insegurança alimentar, insegurança energética. Outra coisa que aqui no Brasil também pode acontecer: o Brasil é um país extremamente integrado em termos de linhas de transmissão. Então, o país mais, em termos de continentais, o país mais integrado no mundo, provavelmente, em termos de linha de transmissão. Ou seja, com a seca, você pode ter aumento de incêndios que podem afetar as linhas de transmissão, já aconteceu. Então, é mais um fator de risco, mais uma camada de risco que a gente tem aí e que tem que ter muito cuidado, muita prevenção e, principalmente, modos de combater eventuais acidentes como esse. Davi Zilberstein, colunista do CNN Infra, sempre bem-vindo, meu caro. Obrigado. Até uma próxima. Um ótimo dia a você. Obrigado, um abraço, Gabriel. Até logo. Valeu.